Olá, bem-vindos, bem-vindas. Tem um aspecto do ser humano, dos animais e das plantas também, mas a gente vai focar nos seres humanos principalmente, que muitas vezes é negligenciado. O que é esse negligenciar, né? Ele não é levado tão a sério quanto deve, ele não é considerado, ou às vezes não é nem lembrado. Normalmente a gente percebe esse aspecto quando ele já está acontecendo ou quando já aconteceu alguma situação, que é o uso da nossa energia pessoal. Todos nós temos um reservatório de energia pessoal que a gente vai gastando ao longo da vida, né? Quando a gente é mais jovem a gente tem mais energia, quando a gente vai envelhecendo a gente tem menos. Isso naturalmente, e para a maioria das pessoas, vamos dizer assim. Em geral, nós gastamos muito mais do que nós temos de energia. Isso, né, gera um desgaste de corpo físico constante, considerável. Em geral, nós repomos menos do que nós gastamos. Como é que a gente repõe a nossa energia vital? Comendo, bebendo, né, alimentação, respirando bem, um ar de boa qualidade, com bastante prana, com bastante energia, dormindo, tomando sol, praticando atividades que nos tragam prazer, que nos deem alegria. Isso tudo repõe a nossa energia vital. Só que essas situações às vezes são difíceis de serem obtidas. Em geral a gente se alimenta mal, a gente dorme mal, né, principalmente, e a gente não respira um ar de boa qualidade que tenha um bom prana, uma boa energia envolvida, um bom orgônio. Porque o prana e o orgônio não são o ar, eles estão no ar. E por gastar mais do que a gente tem e mais do que a gente consegue repor, a gente vai envelhecendo às vezes muito rápido e às vezes a gente vai também danificando o corpo físico com uma velocidade muito grande. Isso é natural, normal, não podemos fugir disso com muita facilidade. Podemos encontrar certos paliativos, né? Podemos tomar certas atitudes que vão minorar um pouco isso, e em alguns casos a gente consegue, com algumas práticas como o Qigong, por exemplo, como o Reiki, por exemplo, minimizar bastante isso, mas não evitar totalmente. Isso é para muito poucos seres humanos que conseguem evitar totalmente isso, ou seja, que chegam num ponto de controlar o corpo físico completamente como eles precisam, como eles bem querem. Isso é para muito poucos mesmo. A grande questão que essa informação nos traz é que, primeiro, a gente tem que ficar atento, principalmente aos gastos excessivos, né, que podem ocorrer no contato com outros seres humanos, relações doentias, vampirizações, onde a gente é drenado de energia, contato com locais muito negativos, muito densos, que também absorvem a nossa energia, situações estressantes, situações complicadas que a gente vivencia. Uso de técnicas que a princípio poderiam nos repor, mas que acabam nos desgastando porque nós usamos mal a técnica. Também. Excesso de doação da gente mesmo para os outros. Seja a doação da simples atenção, do simples escutar o outro, de tentar viver a vida do outro, de tentar resolver os problemas do outro. Tudo isso nos desgasta. E, em alguns casos, o desgaste é muito grande. Muito grande. Eu trabalho com Reiki já fazem quase 10 para 11 anos. E eu lembro que, logo no começo das minhas atividades, principalmente com atendimentos presenciais, né, com terapias, eu visitei certa vez um amigo que trabalhava com candomblé. E
No final da visita, ele, assim, meio que de uma maneira até premonitória, de uma maneira de insight dele, me falou: Luiz, cuida com os atendimentos para te não adoecer. Eu dei um sorriso para ele e fiquei: não, fica tranquilo, eu trabalho com reiki, o reiki não usa nossa energia, né? Expliquei, e ele: ok, mas cuida para não adoecer. Legal, eu desci e levei aquela ponderação comigo, né? Aquele presente comigo. E eu comecei a partir dali também a pensar e a ponderar como que eu ia ficar doente aplicando reiki. Certo? O reiki, ao passar pela gente, nos contempla com um pouco de energia, fala assim 25%, 20%, 30% do reiki que a gente oferece fica com a gente. Então eu me reponho, quanto mais reiki eu aplico, mais eu fico com a energia. Legal. Se eu estou aplicando reiki, eu não estou aplicando o meu ki pessoal. Então, como é que eu vou ficar doente? Como é que eu vou me desgastar mais do que deveria? Legal. E fiquei ponderando. A gente vê também muitas pessoas promovendo técnicas, ensinando, fazendo, para curar, para melhorar, para resolver, para isso, para aquilo. Esse foi um canto alto, bem alto. E muitas dessas técnicas eu me pergunto, e às vezes quando eu tenho a oportunidade eu pergunto para a pessoa que está ensinando: da onde vem a energia que está abastecendo a técnica? De onde vem essa energia? Porque ela não pode simplesmente surgir do nada e funcionar. Tem que vir de algum lugar. Simples isso. É muito simples. Invariavelmente, a gente não sabe muito bem de onde vem essa energia. Mas as técnicas continuam sendo divulgadas. O que acontece, né, se você usa uma técnica que usa a sua energia? Você se desgasta muito mais do que o normal. E se você fizer atendimentos de uma maneira profissional, não aquele atendimento ocasional, uma vez aqui, outra ali, né, mas constante, o desgaste é muito grande. E observando essas questões, eu uni, né, com aquele aviso que eu recebi lá atrás, e pude me observar durante as aplicações de reiki para ver o que acontecia comigo. E também comparar com outros relatos, porque muita gente que vai aplicar reiki fala que sai da aplicação cansado, estressado, irritado, desgastado, com sono, que são sintomas típicos de que você está usando demais a sua energia. Você está usando demais a sua energia e está se desgastando. Então, eu comecei a perceber, a me perceber, que em alguns momentos realmente acontecia isso. E eu comecei a notar e observar o que eu fazia nesses momentos. Qual era a minha atitude, o que estava acontecendo que eu me sentia desgastado. Às vezes a doação de energia era tanta que você, no meio da aplicação, você tinha que parar um pouco, porque você ficava meio tonto, você ficava meio, né, ruim, porque a sua energia realmente era drenada. A sua energia, não o reiki. E há uma separação muito sutil nisso aí. Então, realmente, eu comecei a ficar um pouco preocupado com algumas situações e fui buscar, né, meios, fui buscar informações sobre isso para evitar. Porque, realmente, o aviso do meu amigo era sério. Eu poderia ficar doente, como tem um vídeo comentando sobre isso. Porque sempre que você estiver usando a sua energia, você vai se desgastar. E, de novo, se isso for frequente, se você usar uma técnica que é baseada na sua energia e você faz isso frequentemente e você não toma nenhum cuidado para repor adequadamente aquilo, você adoece. Adoece mesmo. Se você estiver aplicando reiki, tranquilo. A energia é o reiki, não é a sua energia. Mas aplicar o reiki corretamente tem os seus detalhes também, como eu bem descobri por experiência própria.
Então, hoje em dia, eu procuro recomendar para as pessoas que elas se observem bastante, que elas vejam que técnica que elas estão usando e de onde vem a energia para a técnica. Porque se você está usando uma técnica qualquer e está usando a sua energia, e isso for muito frequente, você abraça. Dentro da radiestesia, a gente tem algumas práticas com gráficos, onde a gente gira o pêndulo em cima do gráfico para intensificar a energia, para emitir energia, né, para somar com a energia do gráfico ou para fazer até o gráfico funcionar às vezes. Qual é essa energia? É a nossa energia pessoal. Se você faz isso ocasionalmente, tranquilo. Entra dentro daquele grande conjunto de que nós gastamos mais do que nós temos e repomos menos do que nós precisamos. Mas é tranquilo. Se você faz isso com muita frequência, você corre o risco muito sério de adoecer, de ficar com problemas de saúde. Então, depois de algum tempo de ponderações e pesquisas, eu comecei a perceber um grande detalhe muito importante dentro do Reiki, diferente de algumas outras técnicas, que o reikiano, para ele aplicar o Reiki, ele não pode participar da aplicação. Ele não pode deixar a mente dele interferir. Ele não pode querer, como eu digo. Ele não pode desejar. Nem sutilmente, né? Como seria bom que essa pessoa se curasse. Quem considera bom? Eu, né? Eu, o terapeuta, o reikiano. Está subentendido ali, né? Como seria legal que a Quaninha ajudasse fulano a encontrar o marido. Ou a fulano a encontrar o marido. Ou o Beltrano a encontrar o marido. Quem que quer que a Quaninha ajude? Eu. Então é a minha energia. E quando é o meu ki pessoal, a minha energia pessoal, essa é uma energia polarizada. É a minha vontade, é o meu conceito, é a minha crença, é o meu achar, é o meu desejar. Essa energia bate na outra pessoa e entra em conflito com a outra pessoa. Porque a vontade da outra pessoa nem ela sabe muito bem. Às vezes a pessoa não tem marido, não tem esposa, não tem nada, porque ela precisa daquela vivência. A mente dela até quer, mas ela precisa ter uma vivência mais solitária. Então a minha energia entra em conflito, e desse conflito não sai coisa boa. Não sai coisa boa. Então o reikiano tem que se abster de qualquer coisa. Ele se torna disponível para aplicar o reiki. Nessa situação, não há desgaste, não há uso do seu próprio ki, há o reiki fluindo. E eu experimentei isso na prática. Nas vezes que eu ficava imbuído daquele sentimento, daquela compaixão pela pessoa, porque ela estava sofrendo, porque ela estava num momento difícil, e que eu queria dar o melhor de mim, eu queria aplicar o melhor reiki, eu me desgastava muito. Me desgastava muito. E às vezes não dava tempo de repor, porque terminava um atendimento e já tinha outro. E às vezes terminava o atendimento, eu tinha que pegar um ônibus, eu tinha que sair por causa do trânsito, e aí também não conseguia repor as energias, né? Não conseguia comer alguma coisa, não conseguia parar para respirar um pouquinho. Então, em alguns momentos ficava tenso. O gasto de energia era muito grande. Muito grande. Nas vezes que eu conseguia me conter, eu sabia que a situação era complicada, que a situação era complexa, que exigia muita coisa, mas eu me colocava à disposição e eu permitia fluir, eu tinha uma percepção e eu não ficava julgando aquela percepção, eu simplesmente tinha a percepção e fazia anotação mental e seguia a aplicação, terminava a aplicação e eu estava muito bem. E nessas vezes a pessoa também estava muito bem, porque era reiki que tinha sido passado. Então, aos poucos, aos trancos e barrancos, eu fui me disciplinando para me tornar realmente um reikiano, né? Permitir que a energia reiki fluísse e não interferir no processo. E aí eu pude, né, perceber essa amplitude toda.
Então hoje, quando uma pessoa diz que vai fazer uma imposição de mãos, vai usar qual energia para fazer imposição de mãos? Você vai fazer uma cromoterapia, existe a sua vontade por trás, que vai analisar a situação, que vai ponderar que é um amarelo, que é o verde, que é o azul que precisa. Você está usando o seu quilo. Você vai trabalhar com radiestesia, você tem que tomar cuidado, porque a sua energia está indo, a sua vontade de querer ajudar, de querer resolver, de querer fazer. Você também tem que buscar uma certa isenção nesses processos todos. Um passe magnético numa casa espírita, que eu participei por muito tempo e apliquei por muito tempo, tem a presença de mentores e amparadores que auxiliam o processo. E aí você não se desgasta. Mas se você interferir no processo, nem os amparadores conseguem acalmar sua cabeça e nem eles conseguem evitar que, nem o mentor consegue evitar que você use o seu ki. E aí você sai do passe cansado e desgastado. Praticamente todas as técnicas que a gente tem disponível hoje vão usar um pouco do seu ki e a técnica. Se você consegue se abster, começou a aplicar a técnica, você tira a sua mente, seu ego do jogo e deixa a técnica funcionar, se você para de querer, para de desejar, aí a técnica funciona. Algumas técnicas muito bem estruturadas e funcionam uma maravilha. E você não se desgasta tanto. Um desgastezinho básico, porque até para aplicar o reiki é um desgaste básico, você vai atender a pessoa, você vai conversar com ela, você vai ouvir. E se você também não cuidar nesse momento, você se desgasta, mas você aprende. E aí quando você aplica reiki, você repõe aquela energia, você se restabelece. Vejam, pessoal, esse vídeo não é um vídeo para alarmar as pessoas. Não é um vídeo para fazer com que as pessoas fiquem preocupadas com isso. É um vídeo para orientar, para esclarecer e para mostrar que você tem que ficar atento a isso. E que você tem que buscar meios de repor a sua energia. Isso é o importante do vídeo. É essa a mensagem. Fique atento. Busque meios de repor a sua energia. Não confie totalmente na técnica. Observe com atenção. Busque informação para ver de onde que sai essa energia que você está fazendo. E evite toda a polarização, toda essa entrada da sua mente, do seu ego no processo, querendo resolver, querendo curar, querendo isso, querendo aquilo, porque é seu ki, é seu desgaste. Quem não está atento faz isso, vai continuar perdendo energia, adoecendo, vivendo e morrendo tranquilamente. Mas algumas pessoas já estão mais atentas, algumas pessoas já se percebem mais com relação a isso e às vezes não encontram uma explicação muito lógica, muito racional para isso. Às vezes encontram explicações muito místicas, muito cheias de coisas que não encaixam muito bem. Mas a gente pode buscar e chegar até uma informação como essa e a gente começar a se observar, começar a corrigir a nossa postura, nos portarmos melhor, treinarmos para não participar do processo e deixar a técnica funcionar, deixar a intuição fluir, evitar julgamentos, evitar se impressionar com as coisas, às vezes que a gente se impressiona com algumas coisas. Às vezes são vivências, são atendimentos muito intensos e a gente se impressionando com aquilo, você usa a sua energia. No final, faz parte do aprendizado de todos nós, gastar mais do que repor, adoecer por isso, sofrer por isso. Até que aos poucos a gente começa a aprender, a gente começa a se perceber e a gente começa a buscar meios que evitam. O reiki é uma técnica fantástica. Você executando ela perfeitamente, você beneficia as pessoas e beneficia a si mesmo. Mas você precisa de uma certa dedicação para atingir isso. Outras técnicas, tantas, também são fantásticas. Mas você precisa conhecer, você precisa treinar para executar ela corretamente. E em todas elas, praticamente, você tem que retirar a sua mente do processo.
para não se desgastar, para não usar a sua energia. Porque a sua energia, a sua vontade vai entrar em conflito com o outro e não vai funcionar muito bem. Não vai funcionar muito bem. Legal? Legal. Esse assunto ainda traz bastante informação, traz bastante questionamento, né? Dá pra gente aprofundar. Mas fica para um outro vídeo para bater mais um papinho. Gratidão.